Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial: fontes do direito, dedicado a todos os acadêmicos do Brasil, de direito em especial. Então vamos iniciar com o conceito de fontes do direito. O que seriam as fontes do direito? Fontes do direito nada mais é do que o lugar onde surge algo. Exemplo, fonte de água. Da mesma forma, acontece com o direito. Para que um processo jurídico constitua fonte, é necessário que ele tenha o poder de criar o direito. Eu estou falando de Manaus, da Paris dos Trópicos. Nós temos um município muito próximo daqui, chamado de Presidente Figueiredo, que é conhecido como a Terra das Cachoeiras, onde nós temos muitas fontes de água. Ou seja, a fonte de água, ela é uma metáfora, uma figura de linguagem na qual você pode utilizar para falar sobre as fontes de direito, da onde surge o direito. Segundo o professor Miguel Reale, fontes do direito são os processos de produção das normas jurídicas. As fontes do direito têm dois requisitos. Quais são os pressupostos ou requisitos, se você preferir, das fontes do direito? São dois. Um deles, a estrutura de poder, e o segundo, a capacidade de inovar. Muitos autores utilizam termos como fontes formais, fontes materiais e fontes históricas. Esqueça tudo isso. Vamos utilizar apenas o termo fontes do direito, porque tais termos como formais, materiais e históricas não são apropriados, pois lhes falta um caráter didático, mais complicam do que explicam. Trataremos o Instituto apenas como fontes do direito. Quais são as fontes do direito? Para a produção desse vídeo, adotaremos a classificação do professor Miguel Reale. Então, as fontes do direito são 4. Primeira, lei, porque o processo legislativo possui a estrutura de poder do poder legislativo, pois cria regras com legítima força obrigatória. E o segundo requisito é a capacidade de inovar, ou seja, a lei tanto cria direitos, que é a capacidade de inovar, quanto ela é emanada por um poder, o poder legislativo. A jurisprudência emana do poder judiciário, que são os conjuntos de decisões reiteradas sobre determinada matéria. E 3, os costumes. Grande exemplo do cheque pré-datado e das filas. A jurisprudência, ela costuma, como posso dizer para vocês, influenciar muitas das vezes o processo de produção de normas jurídicas, processo de criação de leis. Ou seja, a primeira fonte do direito, lei, por haver a presença do poder legislativo. Capacidade de inovar, por constituir direitos, o direito de o Estado regulamentar a nossa vida. Jurisprudência, presença do poder judiciário. E também forma de trazer inovação jurídica para a nossa vida. E os costumes, como acabei de citar, o cheque pré-datado e a fila, que é um exemplo. Um outro exemplo, você que tem aquela taberninha perto da sua casa, você vai lá, compra fiado, por exemplo, e a pessoa vai lá e faz aquele caderninho. Se você não quiser pagar, o que a pessoa vai dizer? Eu tenho tudo anotado aqui. O que isso significa? Um costume, uma prática reiterada, que te leva a acreditar que aquilo é obrigatório. E não necessariamente é. Mas, se for algo feito com frequência, de forma ininterrupta e tiver testemunhas, o costume é válido. Ou seja, como eu disse para vocês, as fontes do direito são a lei, a jurisprudência, os costumes e o negócio jurídico, que é o exemplo dos contratos. Tá ok, gente? Forte abraço!